Dando início à aula de biologia, o assunto hoje, polialelismo ou alelos múltiplos e os grupos sanguíneos. Então, a polialelia. Poli é muitos, tá? Então, mais de 2 alelos para determinar a mesma característica, também chamado de alelos múltiplos, né? E depois a gente vai ver a herança do sistema ABO. Então, os alelos múltiplos ou polialelia é a classificação usada para denominar os genes que apresentam mais de 2 alelos em sua formação. Ou seja, quando 3 ou mais alelos estão presentes na formação de uma única característica. Quando os alelos múltiplos ocupam o mesmo local no cromossomo, a variabilidade genética da população aumenta. Quer dizer, variedade, né? Isso porque a quantidade de combinações possíveis entre os alelos para cada locus, que é o lugar de um gene ocupado dentro do cromossomo, torna-se maior. Lembrando que esses alelos múltiplos, né, quando são mais de 2, eles vão se combinar de 2 em 2 em cada indivíduo. A coexistência polialélica ocorre em razão dos processos mutagênicos. Então, um gene sofre uma mutação, se tornando, então, pouco diferenciado daquele que já existia, que produzem séries alélicas selecionadas e adaptadas ao ambiente. Então, aqui a gente tem 4 alelos que determinam a coloração do pelo em coelhos. Então, esse aqui é o alelo que vai gerar o coelho selvagem, também chamado de agouti. Então, ele é dominante sobre todos os outros alelos. Então, se o indivíduo tem esse alelo cesão, combinado com qualquer outro, ele vai ser selvagem. Aí, o chinchila. O chinchila domina apenas sobre o Himalaia e sobre o albino. Então, se ele se combinar com um Himalaia ou albino, ele vai ser chinchila. O Himalaia, ele é dominante somente sobre o alelo para o albino. Tá? E para ser albino, ele tem que ter dose dupla. Então, essa relação de dominância entre os alelos que determinam a coloração do pelo em coelhos. Então, só a nível de curiosidade, né? Aqui estão os coelhos, né? Esse é o agouti, também chamado de selvagem, o chinchila, Himalaia e o albino. A relação genética e em relação aos seus fenótipos. Então, ó, o selvagem ou agouti, que é o marrom ou cinza, ele pode ter 4 genótipos diferentes, sempre com a participação do cesão. O chinchila, ele pode ter apenas 3. Tá? Então, se ele se juntar, aqui faltou um C ainda, né, do Himalaia. Então, ele pode ter esses 3 aqui. O Himalaia, apenas 2, e o albino, que é o duplo recessivo, apenas esse genótipo aqui, somente um genótipo. Na espécie humana, a gente tem o polialelismo na herança dos grupos sanguíneos, tá? Mas do sistema ABO, não do sistema RH. O sistema RH e o MN, eles são determinados apenas por 2 alelos. Tá? Mas o sistema ABO, existem 3 alelos que vão determinar os grupos sanguíneos. Cada grupo, ou cada sistema, né, o ABO, o RH e o MN, eles se comportam de formas independentes, porque eles estão localizados em cromossomos não homólogos. Então, os seres humanos apresentam 4 grupos sanguíneos, determinados por 3 alelos que podem estabelecer entre si condições de dominância completa ou codominância. No caso dos alelos
para o A e para o B, os dois vão se manifestar, ou seja, eles vão produzir um antígeno no organismo, né? Uma proteína que se encontra nas hemácias. Os alelos são IA, IB e Izinho. Tá? Então, eles têm uma representação diferente daquilo que a gente já tinha visto até então. Aí eles usam a letra I. Então, o Izinho é o recessivo. Então, a dominância vai ser o A sobre o Izinho, o B sobre o Izinho. Agora, os dois aqui são codominantes. Repare que, além das letras tradicionais, A, B e I, a representação também está voltada para a letra I, que significa isoaglutinação. O termo isoaglutinação se refere ao fenômeno de aglutinação que ocorre nas transfusões sanguíneas entre indivíduos da mesma espécie e de grupos sanguíneos diferentes. Depois a gente vai ver isso, né, nas doações de sangue. Quando uma pessoa recebe sangue de uma outra pessoa que não combina, as hemácias do doador vão se aglutinar, vão formar uns grumos. Então, na combinação desses 3 alelos, pode-se obter os seguintes grupos sanguíneos. Então, a gente tem os fenótipos, né? Sangue do grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Os genótipos para o grupo A, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Heterozigoto, aí ele tem o recessivo. O B, a mesma coisa. Homozigoto e heterozigoto. Já as pessoas do grupo AB têm esses dois, A e B. E as pessoas do grupo O são duplo recessivas. Aí, antígeno, anticorpo. Sempre que a gente recebe um antígeno, o nosso corpo produz anticorpos. Então, as vacinas funcionam dessa maneira, né? A vacina contra a gripe, por exemplo, nessa vacina contém o vírus atenuado ou modificado geneticamente, e como ele é um corpo estranho, ele vai produzir, o nosso corpo aí produz os anticorpos. Então, toda substância injetada no corpo de um organismo que não seja identificado como parte de sua estrutura natural é considerado um antígeno. Assim, vírus, bactérias, vermes, órgãos transplantados e outros elementos são antígenos. O organismo se defende contra os antígenos através de seu sistema imunológico. Então, células representantes desse sistema de defesa produzem as gama-globulinas, que são as proteínas, conhecidas como anticorpos, que são feitas no sentido de neutralizar o antígeno, ou servir de ponte para que outras células de defesa possam atacar o agente estranho. Um dos fenômenos químicos das rejeições sanguíneas é o da aglutinação, que são aglomerados ou grumos de células no plasma sanguíneo. Para essa condição, o antígeno é chamado de aglutinogênio e o anticorpo de aglutinina. Então, se uma pessoa tem sangue do tipo A, ela possui uma proteína chamada aglutinogênio A no seu sangue. Então, aqui a gente tem o sistema ABO humano, onde o grupo sanguíneo A possui o antígeno que recebe o nome de aglutinogênio A, né, nas hemácias, isso aqui é uma hemácia sanguínea, são aquelas células que transportam oxigênio e gás carbônico, e em resposta desse antígeno A, o organismo produz os anticorpos que ficam no plasma, que são chamados de aglutininas anti-B. Já uma pessoa do grupo B, ela possui um outro tipo de aglutinogênio, que é o aglutinogênio B. Podem ver que ele é diferente, né? Em resposta, o organismo produz os anticorpos que ficam no plasma, chamado anti-A. Como as pessoas do grupo AB produzem os dois antígenos,
aglutinogênio A e B, ele não pode ter os anticorpos, né? Senão causaria uma aglutinação no próprio organismo. Então, ele não tem nenhum anti-A e nem anti-B. Sendo assim, ele pode receber sangue de qualquer pessoa. Só falando do sistema ABO, na verdade, tá? Sem o RH agora. As pessoas do grupo O não possuem os antígenos, mas possuem tanto o anti-A e o anti-B. Antigamente, esse sistema era chamado de AB0, por o grupo O não apresentar, né, os antígenos. Mas depois ficou como grupo O, e a gente conhece por sangue do tipo O. Em relação às doações, então, o grupo O, como ele não tem os anticorpos, ele pode doar para todos. Aliás, como ele não tem o antígeno, né? As aglutininas. Então, ele é o doador universal, respeitando o RH, né? Sem considerar agora o RH. Então, ele doa para A, ele doa para B e doa para AB. AB é o receptor universal, né? Ele vai ter os dois antígenos e não possui anticorpos. Se ele não possui anticorpos, ele pode receber de qualquer um. Cada grupo doa para as pessoas do mesmo grupo, né? Então, A doa para A também, B doa para B, O só recebe dele mesmo, e a B também, claro, pode doar para pessoas do mesmo grupo. Então, a herança do grupo sanguíneo do sistema RH. Agora a gente está falando de um outro, agora só são dois, não é mais o polialelismo, tá? Mas o assunto já é grupo sanguíneo, tal, então já entra aqui. O fator RH, ele é determinado apenas por dois alelos, tá? O dominante e o recessivo. O fator RH ele foi descoberto em 1940 pelo cientista Landsteiner e Wiener, através de experimentos envolvendo coelhos e macacos. O macaco do gênero Rhesus, daí que vem o nome desse grupo sanguíneo, né, RH. Eles descobriram que ao injetar o sangue do macaco nos coelhos, começava a produção de anticorpos para combater as hemácias, né, do macaco que foram introduzidos. Esses anticorpos foram denominados de anti-RH e eram os responsáveis por aglutinar as hemácias do macaco rhesus. Em testes com o sangue humano, as pesquisas demonstraram que determinados tipos de sangue possuem ausência do fator RH. Então, são as pessoas que não têm esse anti-RH, elas são denominadas de RH negativo, né? Daí O negativo, A negativo, B negativo. Uma vez que os indivíduos que apresentaram as hemácias aglutinadas pelo anticorpo RH. Na população humana, 85% das pessoas possuem RH positivo, quer dizer que eles possuem o anti-RH. Então, aqui está mostrando, né, a aglutinação em indivíduos com RH positivo. Então, o sangue do macaco foi injetado no coelho, perceberam que houve produção de anticorpos anti-RH, e o sangue de coelho aí serviu como soro, né, com os anticorpos RH. Aí as gotas de humano, né, quando houve reação positiva, ou seja, uma certa aglutinação, né, o sangue formou grumos, é porque a pessoa é RH positivo, tem esse fator RH no seu sangue. E a reação negativa, então, representa que as pessoas são RH negativas. Então, a genética do fator RH,
Aqui deveria estar escrito fenótipo, né? Então, fenótipo é RH positivo ou negativo. Então, o antígeno, fator RH, o genótipo é dominante, né? O Rzão pode ser duplo dominante, duplo homozigoto ou heterozigoto. E quando não tem o antígeno, são os recessivos, ou seja, fenótipo negativo. Aí surge um problema quando a mãe é negativa e o feto positivo. Não, se a mãe for positiva e o feto negativo, não tem problema. O problema dessa doença hemolítica do recém-nascido, também chamado de eritroblastose fetal, ocorre quando a mãe é negativa e o feto é positivo. Por isso que é importante sempre fazer o pré-natal, né? Então, durante a gestação, ocorre passagem, através da placenta, apenas de plasma da mãe para o filho e vice-versa, devido à chamada barreira hematoplacentária. Pode ocorrer, entretanto, acidentes vasculares na placenta. Geralmente isso ocorre durante o parto, mas também pode ocorrer durante a gestação, né? Algum vasinho se rompe e vai haver a troca de sangue entre mãe e filho, e aí a mãe fica sensibilizada, né? Porque ela recebe, então, o fator RH. Nos casos em que o feto possui sangue fator positivo, os antígenos existentes em suas hemácias estimularão o sistema imune materno a produzir anticorpos anti-RH, que ficarão no plasma materno e podem passar pela barreira hematoplacentária, provocando lise nas células fetais. Então, daí vem o nome, eritroblastose. Os eritroblastos são as hemácias que ainda não estão totalmente desenvolvidas, né? Elas são produzidas na medula vermelha, e como as hemácias do feto podem se romper, né? Ocorre a lise dessas células, a medula envia células que ainda não estão prontas, né? Hemácias que ainda, na verdade, os eritroblastos. Então, daí vem o nome, eritroblastose. Então, a produção de anticorpos obedece a uma cascata de eventos, e por isso a produção de anticorpos é lenta e a quantidade pequena num primeiro momento. Então, na primeira gestação, não vai ter problema com o feto, mas se a mãe, se ela não recebeu uma injeção com gama-globulina que destrói esses anticorpos, né, que passaram do feto para ela, numa segunda gestação, esses anticorpos podem passar para o bebê, né, para o feto, e causar, então, a eritroblastose fetal. Então, a partir da segunda gestação, após a sensibilização por transfusão sanguínea, se o filho é RH positivo novamente, o organismo materno já conterá anticorpos para aquele antígeno. E o feto poderá desenvolver a doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Bom, aqui tem um esquema, então. A mãe RH negativo. Aqui eles colocaram Dzinho, né? Mas tanto faz. Também pode ser Rzinho. Ou seja, é dupla recessivo para esse sistema sanguíneo. Então, a primeira vez, ok, não tem problema, tá? E geralmente ocorre passagem do feto para a mãe durante o parto. Então, essas hemácias com RH positivo passam para o sangue da mãe. Em resposta, o organismo da mãe fabrica os anticorpos anti-RH, que estão representados aqui em azul. Aí, numa segunda gestação, a mulher está sensibilizada, quer dizer que ela já tem esses anticorpos, que podem passar
para o feto. Então, a passagem de anticorpos anti-RH para a circulação fetal pode destruir, né, as hemácias do feto. E a criança pode nascer com vários problemas. Mas quem faz o pré-natal, né, as mulheres que fazem o pré-natal, já é feito o exame de sangue. Então, quando a mãe tem RH negativo e o filho positivo, ela já, depois do parto, já toma essa injeção que destrói, então, esses anticorpos. Aí não existe problema nenhum. Medidas profiláticas para evitar a doença hemolítica do recém-nascido. Então, após o nascimento da criança, toma-se medida profilática injetando na mãe RH negativo o soro contendo anti-RH. A aplicação logo após o parto destrói as hemácias fetais que possam ter passado pela placenta no nascimento ou até antes, né? Evita-se assim a produção dos anticorpos, zerando o placar de contagem. Cada vez que um concepto nascer e for RH positivo, deve-se fazer nova aplicação, pois novos anticorpos serão formados. Aí os sintomas do recém-nascido que pode ser observados são anemia, né, devido à destruição das hemácias pelos anticorpos. Então, a anemia pode ser provocada por isso. Quando a gente fala em anemia, a gente pensa falta de sangue, falta de ferro no sangue. Sim, as hemácias, a hemoglobulina, ela precisa de um átomo de ferro, né, para fazer essa molécula. Então, devido à destruição de massas pelos anticorpos, icterícia, que é a pele amarelada, ocorre por conta da destruição das hemácias, e essa destruição aumentada levará à produção maior de bilirrubina indireta, que não pode ser convertida no fígado. Então, a bilirrubina causa essa icterícia, né, que é a pele amarelada. E após sua persistência, o aparecimento de uma doença chamada kernicterus, que corresponde ao depósito de bilirrubina nos núcleos da base cerebral, o que poderá, né, o que pode gerar retardo no recém-nascido. Então tem que observar muito isso e as mulheres com RH com sangue negativo devem tomar essas injeções. E a aula de hoje era isso. Encerrando então a gravação. Muito obrigada, Lu.